Primeiro, a reação inicial de Vladimir Putin aos ataques regulares ucranianos, especialmente contra a capital russa. Ele respondeu durante uma coletiva de imprensa no Kremlin. Veja, ouça. Nós sabemos e vemos que o regime, à medida que... Constatamos que o regime de Kiev adotou a tática de atacar nossas instalações civis e nossas infraestruturas, porque suas posições na linha de frente estão se deteriorando rapidamente. Eles tomaram o exército. Kiev perde uma localidade após a outra quando nossos soldados avançam. Regime de civis e nossas infraestruturas se deterioram. Cabe ao Ministério da Defesa e às forças de segurança eliminar essas ameaças. O que você acha que seria a resposta ou vingança de Vladimir Putin além das palavras? Quais atos são temidos? Não há absolutamente nada mais a temer do que o que eles já fazem. Quando eles bombardeiam, absolutamente 93% dos mísseis russos são lançados contra alvos civis na Ucrânia que não têm nenhuma ligação com o exército. Recebo relatos surpreendentes, até de pilotos de caça dizendo que suas bases aéreas não são mais alvo. Por isso, eles agem cada vez mais livremente e nem precisam mais defender suas bases aéreas, pois a Rússia foca nas cidades e tenta fazer a população sofrer. Lembramos o ataque da semana passada à Lavra de Kiev, uma das igrejas tradicionais mais importantes do século XI, além de danos a estações de tratamento de esgoto e sistemas elétricos novamente. Existe um hábito russo de atacar a cultura para fazer a população sofrer. Na prática, isso não fará o exército desmoronar, nem altera a relação de forças na linha de frente. E ao contrário do que diz Putin, a relação de forças na linha de frente agora está muito equilibrada, já que a Rússia nunca avançou tão pouco desde o ano de 2023. Desde 2023, eles não tinham tido um avanço tão pequeno, com apenas 12 quilômetros quadrados conquistados em todo o mês passado, enquanto as perdas continuam absolutamente colossais. Então observamos outra coisa. Vimos a Rússia retirar suas defesas aéreas da linha de frente para tentar proteger Moscou. Há também um mapa feito com imagens de satélite que mostra o chamado Anel do Medo de Putin, destacando outro grande sistema de defesa aérea ao redor de Moscou. E o fato de eles estarem em modo defensivo, isso não é algo inédito desde 2014, vê-los assim passar para o modo defensivo. Então, em 2023... Eles se prepararam para a contraofensiva ucraniana do verão de 2023, que não teve sucesso. Desde então, os russos tendem a acumular equipamentos para tentar grandes ofensivas. A cada primavera, 2024 em Kharkiv, 2025 em Sumy e 2026 mais ao sul, as ofensivas de primavera deles se mostraram grandes fracassos. Agora, com dificuldades na retaguarda, tiveram que retirar parte da defesa aérea do fronte. É preciso saber que metade dos sistemas Pantsir que a Rússia já criou e produziu já foram destruídos, apenas considerando aqueles cuja destruição os ucranianos compartilharam provas. Isso mostra a maior permissividade da Ucrânia para atacar a retaguarda russa. Por isso há tantos ataques diários na Crimeia e no sul do país, impactando cada vez mais a logística russa, e a tal ponto que a Ucrânia conseguiu liberar quase 500 quilômetros quadrados no sul dos territórios ocupados, ao longo do Mar de Azov, porque nessa região a Rússia enfrenta dificuldades logísticas para seus soldados. Gostaria que parássemos para falar sobre a Crimeia, pois o que ocorre lá é muito importante. Sob o fogo dos ataques ucranianos incessantes, a península da Crimeia parece estar se transformando em uma armadilha para Moscou. Ataques, inclusive recentemente, contra a usina elétrica de Simferopol, nessas últimas horas. E vimos principalmente metade da Crimeia ficar sem eletricidade. Isso não é pouca coisa. Infraestruturas foram atingidas. A usina termoelétrica da cidade de Kerch também foi atingida. Vimos uma ministra ucraniana, aliás, a da defesa, que dizia há alguns dias: a Crimeia vai se tornar uma ilha. Como diz o Mundo, Xavier Titelman, a Ucrânia está organizando o estrangulamento logístico da Crimeia. E se sim, você acha que eles podem conseguir? E com quais consequências? Então... Hoje, os relatos que recebo dos responsáveis pelos ataques de longa distância, eu os entrevistei há pouquíssimo tempo. Quase 2/3 dos drones que eles enviam para a Crimeia conseguem atingir seus alvos. Então, isso é gigantesco. Diariamente, ucranianos compartilham imagens de seus resultados. Esta manhã, eles compartilharam que só em equipamentos militares foram destruídos o equivalente a 200 milhões de dólares em material russo. Radares de altíssima precisão, 2 sistemas de defesa aérea, um Pantsir e um S-300 e uma série de barcos, etc., que são destruídos praticamente todos os dias. As imagens que vemos na tela são justamente aquelas que correspondem ao ressecamento da Crimeia.
ao atacar a mais de 70 quilômetros atrás das linhas de contato, justamente porque eles têm a liberdade de circular por essa rodovia, eles reduziram em 70% o abastecimento da Crimeia. Os caminhões não conseguem mais passar e são destruídos em grande número, 40 por dia, segundo imagens compartilhadas pelos ucranianos. Então, sabemos muito bem que o petróleo lê não só está sendo racionado, mas também está proibido para qualquer empresa ou pessoa física comprar petróleo em toda a Crimeia. Só restam os serviços do Estado que podem comprar, e então, para contornar essas rodovias e ferrovias que foram destruídas, os russos tentam passar por barcos. Ontem, por exemplo, os ucranianos destruíram 3 navios que tentavam garantir a logística para a Crimeia. A questão hoje é: o que eles buscam? Os ucranianos não podem desembarcar na Crimeia, pois há dezenas de quilômetros de Ucrânia ocupada pela frente, antes de chegar à Crimeia, mas isso já obriga a Rússia a aceitar que está em desvantagem. O fato de os russos retirarem seus caças da Crimeia por causa dos frequentes ataques mostra que, com o tempo, a situação tende a se agravar. Os ucranianos querem mostrar a Putin que quanto mais ele esperar, mais sofrimento haverá e menos ele conseguirá proteger os territórios conquistados. Então é preciso avançar o mais rápido possível para um cessar-fogo visando uma negociação. Então, ouvindo você, Xavier Titelman, você considera que a questão do desembarque ucraniano não é viável, pelo menos não dessa forma agora? Xavier Titelman, eu li que pela primeira vez na linha de frente, a Força Aérea Ucraniana atingiu com sucesso posições russas usando uma nova bomba de precisão de longo alcance. Ela foi batizada, mas não me arrisco a dizer o nome porque não vou conseguir. Mas, Xavier Titelman, o que isso diz sobre a iniciativa e talvez, de fato, sobre a possível inversão da correlação de forças atual a favor dos ucranianos? Isso é um avanço tecnológico, pois antes os ucranianos usavam bombas planadoras fornecidas pelos americanos JDAM ou franceses ASM-2. O que vemos é o primeiro uso confirmado das bombas planadoras ucranianas, lançadas de quase 60 quilômetros de distância. Porque nós, a França, fornecemos a eles cerca de 60 bombas AASM por mês, e os americanos dão um pouco mais. No fim, os russos lançam quase 3.000 bombas planadoras por mês, porém elas são menos precisas que as que fornecemos. Isso vai reequilibrar as forças, mas também tem outro significado. Isso também mostra que, com a defesa aérea russa mais fraca na linha de contato, a Força Aérea Ucraniana ganha mais capacidade de projeção. E ela não é mais usada só para interceptar mísseis. Nossos Mirages 2000 e F-16 já interceptaram centenas e milhares de mísseis e drones russos. Mas agora, eles podem se dar ao luxo. Eles têm o suficiente para ir ao contato e lançar essas bombas planadoras. Isso também é um novo sofrimento para os russos, que até então achavam que tinham apoio aéreo e muitos caças. Agora, após 3 anos de desenvolvimento, os ucranianos já produzem e usam suas próprias bombas planadoras. O aumento da produção ucraniana não depende só do que podemos fabricar, pois não vivemos uma economia de guerra. Hoje, eles produzem 2 ou 3 por dia, o que era nosso fornecimento anual. Sabemos que no mês que vem serão 5, pois esse é o costume ucraniano. Quando têm o equipamento, apertam o botão e fazem o necessário para aumentar a produção. Xavier Titelman, você que faz várias visitas à Ucrânia diretamente, eu vi o embaixador, o ex-embaixador da França na Ucrânia, Etienne de Poncin, que afirmou recentemente que a dúvida não é mais se a Ucrânia vencerá a guerra, mas quando. Você concorda? Mas eu... Desde o início, sabia que a Ucrânia não cairia. Por isso, é importante definir o que é vencer. Para a Ucrânia, o simples fato de existir já é uma vitória sobre quem previa sua derrota e desaparecimento em 2022. Então hoje, dizer que ela vai vencer, para mim significa que ela vai obrigar a Rússia a se ajoelhar e que a Rússia aceite parar de tentar continuar conquistando, nem que seja o Donbass, que ela tecnicamente não consegue conquistar. Então sim, a Ucrânia e a Rússia agora vão entrar em uma fase de negociação ativa, na qual a Ucrânia está em posição de força, porque a Ucrânia não pode entrar em colapso militarmente, ela não pode entrar em colapso economicamente, porque sua economia depende do apoio que nós damos a ela com os empréstimos, especialmente os 90 bilhões que foram fornecidos e que estão garantidos pelos reembolsos da dívida pela Rússia. E enquanto a Rússia, por sua vez, militarmente, apesar de todos os seus esforços, ainda tem uma média de 1.000 baixas por dia entre feridos e mortos,
e sua economia está caminhando para o colapso, menos 50% para a maior produção de petróleo refinado. Esta manhã, ainda há um terminal de gás que representa 1/4 das exportações de gás russo que foi atingido. A Rússia afunda economicamente a cada dia. Estruturalmente, sabem que quanto mais o tempo passa, mais difícil será. Putin pode falar o que quiser, mas todos sabem que a Ucrânia vive um momento positivo e eles não conseguirão mudar isso.